Opa, você tá bom? Nick aqui falando. E quando um medo trava você, o que você faz? Na nossa vida, se você prestar atenção, existem diversos ciclos de movimentos que a gente fez e muitos desses ciclos a gente não concluiu. Esses ciclos em si estão relacionados de alguma forma a um medo. Um medo relacionado àquele movimento que você está fazendo. Então eu já me peguei várias vezes fazendo isso. É lógico que essa consideração do ciclo, para mim é muito recente, não digo, já tem de alguns anos já essa percepção. Mas eu digo mesmo essa compreensão na vida mesmo prática, né? Entender que cada coisa que você desejou fazer, você começou, é um movimento que necessita ser terminado. Seja ele definido como não continuidade. Eu quero dizer o seguinte: se você começou algo, mas você não se identifica mais com aquilo porque de algum jeito surgiu, você acreditava que aquilo era verdadeiro, que aquilo ia compor a sua essência, mas você descobriu que não é, você não tem que chegar até o final daquilo. Você não tem que chegar até no final daquilo. Você já descobriu que aquilo não é pra você. Isso faz parte do processo. Então, naquele momento você vai lá e você encerra um ciclo. Você olha, é o seguinte, isso aqui era, eu achava que era pra mim e não era. Descobri no meio do processo, ponto, finalizei. Eu vejo muito isso, por exemplo, com falar inglês, né? Algumas pessoas ouviram de pessoas lá no passado que elas deveriam falar inglês. E aí muitas compraram essa ideia. E muitas sofreram uma certa tormenta em relação a isso, porque achavam que deveriam falar essa língua. Mas na realidade era meio equivocado. Porque elas não tinham que falar, porque nem todo mundo tem que falar inglês. Nem todo mundo tem que falar uma língua que não é nativo. Você pode fazer isso ou não, mas muitas pessoas acabaram sofrendo aquele processo lá no passado dos seus pais, professores ou chefes, etc e tal, que ela deveria falar aquilo, ela tentou por diversos jeitos e acabou não conseguindo. E ela acha que ela é culpada. E aí ela acaba tentando findar esse processo, encerrar esse ciclo, mas no fundo ela não encerra. Ela, é como se ela pegasse e botasse debaixo do tapete esse tipo de informação e falasse assim, cara, não quero mais saber daquilo, mas no fundo, alguma coisa aqui dentro dela fala, cara, eu tenho que terminar aquilo. Eu tenho que terminar, eu tenho que aprender a falar inglês, mas ficando inconsciente dela. Então ela não teve uma finalização para aquele processo. E aí acontece que, diante disso, ela não terminou um ciclo. E quantos ciclos as pessoas elas acabam tendo ao longo das suas existências sem que elas se deparem que elas botaram para debaixo do tapete aquele movimento que ela iniciou, ela tinha um potencial para aquilo porque ela sentia no coração de algum jeito e ela deixou de lado. E aí a vida foi passando, porque quanto mais quanto você cresce, né, você sai desde um bebê, você vai crescendo, a criança se torna um jovem, adolescente, assim vai indo. Quanto mais isso vai acontecendo na sua vida, você vai ganhando percepção do teu entorno, você vai ganhando inteligência, e chega uma hora que a responsabilidade das coisas chega até você, então, sem dúvidas, as suas ações começam a ganhar proporções diferentes que no passado. Então existem diversos ciclos que talvez você não fechou ao longo da sua existência por causa disso. Porque você botando por debaixo do tapete, seja por aprendizado, por uma questão pessoal sua, ou porque aqueles que lhe orientavam durante determinada época não lhe mostraram o quão você deveria ser forte para que você continuasse, insistisse e obtesse resultado diante das atividades que você estivesse cumprindo. E aí quando você para pensar que parte desses ciclos que você não executou, muitas vezes tinha a ver com medo, e aí, tipo assim, você não superou alguns medos. Existem algumas travas no seu pensar que são decorrentes desse medo que você possui. Como é que você faz com isso? Primeiro, você já amadureceu de entender quais seriam talvez essas suas travas? Por exemplo, esse ano eu basicamente resolvi mudar um monte de coisa. Inclusive encerrar diversos ciclos que eu já tinha lá no passado. Ao mesmo tempo, existiram novos ciclos que surgiram
nesses últimos anos. E eu me coloquei para terminá-los esse ano. E eu tenho conseguido. E para mim isso aqui é um testemunho, até um relato, de transmitir para você, compartilhar para você que uma das melhores coisas que tem é quando você começa a encerrar os ciclos passados. Sejam assim passados bem curtos, assim, ou seja, nos últimos anos, ou seja aqueles ciclos que são bem antigos e que você, de algum jeito, você reabre. Por exemplo, esse ano eu retornei a desenhar. Retornei a desenhar nos últimos meses. Eu estou amando. É um contato maior com aquilo que é observacional, o meu entorno, né? E o desenho para mim sempre foi muito bom, sempre foi muito legal. Eu sempre desenhei muito enquanto criança, enquanto adolescente, e depois de um determinado momento da minha vida eu fui lá e interrompi, parei, porque eu achava que era idiotice, eu achava que era besteira. Aí é lógico, você vai ganhando novas observações na sua existência, você vê que pessoas continuam desenhando ainda que elas fossem adultas. Eu sei, opa, não é coisa de criança. E eu já sabia que não era. Mas não era o meu momento de treinar aquilo. Mesmo porque nesse momento, eu já tenho algum tempo, eu estava exercendo esse processo de filosofar, né? Que é o que eu faço aqui no canal, faço essas reflexões. Então eu fiquei muito tempo exercendo esse tipo de exercício, fazendo esse tipo de exercício. E agora eu já estou começando a complementar com outras atividades, inclusive o desenho. Então hoje eu vejo uma razão diferenciada em desenhar comparado com como eu desenhava no passado. Quando eu desenhava enquanto eu era uma criança, um adolescente. Não existia o mesmo propósito que hoje. Hoje, para mim, o propósito é totalmente assim, existencial. É um propósito que está relacionado à educação. É um propósito que ele demonstra para mim observações das coisas que de fato existem e foram criadas por Deus. É assim que, basicamente, eu represento através dos desenhos que eu estou fazendo hoje. E para mim isso é super importante. E é um ciclo que de algum jeito eu tinha colocado lá no tapete, debaixo do tapete. Eu não queria saber mais daquilo. Quando eu pensava em desenho, era algo que me fazia mal. E eu vi que isso não é bom. Já tem tempo que eu já sabia que não era bom, mas faltava ainda eu entender e explicar por quê. Parte desses medos que você possui e que são ciclos interrompidos, que de algum jeito você coloca por debaixo da peixe, você acaba ocultando, é porque você necessita de uma razão para você continuar. Então, para você entender a razão das coisas, inevitavelmente você vai ter que se descobrir melhor como um indivíduo. Porque uma razão que provém de outro, de uma terceira pessoa, e que talvez condiga com o que você acredita, show de bola, mas muitas vezes isso não acontece. Então é só você se descobrindo como indivíduo para você ter respostas que vão ser motivadores, vão ser razões específicas para você entender como era um ciclo que está guardado aqui, que de algum jeito você guardou esse ciclo e que você precisa resgatar para saber, opa, agora eu entendi o porquê eu parei. Eu devo realmente continuar ou eu devo sustentar isso aqui e falar, não, acabei, não quero mais saber disso. São ciclos interrompidos que estão relacionados aos medos que a gente possui. Então, o meu medo, na realidade, a minha falta de compreensão sobre mim ao longo do tempo, que vem cada vez mais ficando mais clara, e eu compartilho aqui com você de algum jeito essa coisa do indivíduo, me deu uma certa maturidade para entender a razão de eu desenhar e saber que é muito mais do que eu fazia e que e vai além disso, que conversa com a minha missão. Porque quando você faz algo em aquele ciclo de algum jeito você guardou ao longo de anos e você não sabe explicar por quê, porque provavelmente a razão que te movimentava, aquilo que fazia você exercer aquela ação, não era suficiente, não era real, não era verdadeira. Mas você sabia que tinha algo no fundo com aquilo. E aí por isso que em vez de você encerrar aquele ciclo, você preferiu guardar. Para que no momento certo você tivesse a resposta ideal para explicar aquilo. Observa a grandeza das coisas que estão ao seu entorno. A observação dos medos que você possui dizem muito sobre você. Sobre aquilo que você realmente vai ter que superar e saber que não tem como você ficar parado. Você vai ter que se movimentar, você vai ter que trabalhar. Em sentido a quê? Para mim hoje eu observo que é em sentido a Deus, através de Jesus. Eu não sei como que você explica. Mas interromper esses medos, se movimentar, seja para
acabar com um ciclo, ou seja, para iniciá-lo com um propósito real, é a melhor coisa que você pode fazer na sua existência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.